Eu lembro, uma das primeiras Black Fridays que a gente participou com os clientes, que a gente estava no escritório da Pareto lá em Copacabana, e a gente usava para virar a noite. A galera toda da Pareto chegava ali na quinta-feira e a gente, da quinta para sexta-feira, né, para começar a Black Friday, a gente virava a noite trabalhando e acompanhando, monitorando os resultados dos e-commerce que a gente atendia na época. Naquela época, essa aí que eu lembro deve ter sido em 2016, por aí, 2016, que a gente atendia alguns bons e-commerces, que muitos estão com a gente até hoje, né. E eu lembro que o Vinícius, que hoje é sócio da Pareto, então vocês já sabem que o final é feliz, mas a história é um pouco dramática. Hoje eu estou rindo aqui, mas na época foi meio assustador, que a gente estava rodando, né, as campanhas, a gente gerenciava a mídia paga para alguns clientes, e a gente foi acompanhando, e a gente trabalhou também final de semana, porque é isso, né, tem a Cyber Monday, a coisa toda, e a Black Friday todo mundo sabe que não acaba ali na sexta-feira, né, estica um pouquinho para sábado e domingo. E aí, a gente fez o que tinha que fazer ali na sexta-feira, deu super certo, sucesso, uma diversão, a gente na madrugada ali, quando amanheceu, a gente foi na praia, brincar um pouco de vôlei, futevôlei, né, para dar uma aliviada ali no viradão. Depois a gente voltou, demos umas verificadas no que tinha que verificar e fomos para casa. Quando a gente foi ver na segunda-feira, um desses clientes que o Vini estava gerenciando, que desse e-commerce, e eu sendo a responsável pelo e-commerce, tá, para deixar claro, a gente ele chegou para mim, eu lembro que ele chegou, assim, no escritório com a cara diferente, né, a gente estava feliz, um monte de e-commerce nosso vendendo pra caramba, batendo meta de receita, de ROI, e ele chegou com uma cara diferente, veio todo cuidadoso ao meu lado, assim: "Pô, Ramon, deixa eu te contar uma parada, deixa eu te mostrar aqui". Aí era um e-commerce que vendia GPS para carro, eu lembro, era GPS, vários eletrônicos, assim, mas o principal da Black Friday era o GPS ali para carro. Você podia conectar no carro, nem acho que nem hoje em dia nem tem mais isso, né. Mas o mas ele chegou e foi me mostrar ali, ele abriu a conta de Google Ads e mostrou que o cliente tinha torrado todo o orçamento do resto do mês de novembro, e essa era uma Black Friday que não caía no finalzinho de novembro. Todo o resto do mês de novembro, mais o orçamento de dezembro. Ou seja, o resto do ano inteiro tinha sido gasto no sábado e domingo. Por quê? Era para ter reduzido o orçamento de sábado para domingo, mas o cliente ficou sem saldo, alguma coisa do tipo, aí quando corrigiu o negócio do saldo, reativou a conta com o mesmo orçamento da Black Friday, e aí gastou absurdo. O que que aconteceu, né, qual foi o resumo dessa história? Não deu problema algum, porque curiosamente, o cliente, quando a gente foi analisar corretamente o resultado, o cliente tinha gasto absurdamente mais, né, do que o previsto, mas tinha vendido também muito mais, com um ROI um pouco menor. Mas se você olhasse o montante de novembro inteiro, ele tinha botado uma margem de contribuição muito maior no bolso. Então, assim, graças a isso, ele botou muito mais dinheiro no bolso. É aquelas oportunidades que você que tem e-commerce ou gerencia e-commerce já deve ter passado por isso, de saber que está deixando dinheiro na mesa, ou seja, você está com um ROI bom, consegue botar margem de contribuição no bolso, mas não aproveitou esse bom momento de ROI para aumentar o investimento. Porque se você está com um ROI muito alto, muito mais alto do que você deveria ter para um DRE saudável, isso é horrível para o e-commerce. Você está deixando de botar margem de contribuição no bolso, deixando de botar lucro lá na ponta. Então a gente sabe, ROI muito alto não é sinal bom não, é sinal de má gestão. Então na sorte, nesse caso, a gente acabou fazendo isso acontecer. O cliente tinha um estoque enorme, que ele precisava queimar aquele estoque na Black Friday.
e ainda foi a grande oportunidade para ele queimar esse grande estoque. Então, assim, no final foi maravilhoso. Mas o Vini, na época, chegou para mim achando que tinha sido um problemaço. Por quê? Porque ele não tinha analisado da maneira completa o resultado. Quando a gente analisou o todo, o investimento em ROI estava ótimo. Ou seja, essa correta análise, que não é IA generativa que resolve. A IA tradicional faz a conta. A gente extrai esse relatório e aí sim a gente passa para a IA generativa gerar os insights como esse. Ou seja, ela tendo dado, ela poderia ter aberto os olhos do Vini de que aquele resultado, na verdade, tinha sido muito bom se ele olhasse por uma outra janela de tempo. E não é tentar achar um lado bom da coisa, não. É a visão verdadeira do resultado. É a visão completa. Ele, no final do dia, agradeceu imensamente a nossa gestão da campanha. E isso, eu fico pensando na época, em 2016, se eu tivesse a IA generativa para me ajudar a gerar insights de análise para o meu e-commerce. E aí combinar Google Analytics, Google Ads, Meta Ads, dados da VTEX, ou dados do Shopify, ou do Wake, a plataforma de e-commerce que for, combinando tudo isso, ou dados do ERP. Não importa. Se eu tivesse esse dado para a IA generativa hoje consumir e me ajudar nessas análises, essa geração de insights, que ela não é para fazer a conta, ela é para pegar um reporte pronto e, junto com o contexto do seu negócio, ela te ajudar a gerar bons insights. Aquela última ponta que a maioria no mundo de análise de dados falha, de gerar um bom insight. Sabe? Então, cara, é maravilhoso esse caso. Esse agente de IA para te gerar insights para o seu e-commerce é que eu quero te entregar nesse workshop. Então, se inscreva, participa, que eu vou dar. Você vai ter acesso gratuito a esse agente para te gerar, né, para você ver exemplos de bons insights. E aí você pode até conectar o seu dado, se você quiser, se tiver um bom relatório. Se não tiver, eu mostro também o caminho das pedras. Mas é isso, esse grande caso de uso, que é, caramba, como que eu uso a IA generativa para me gerar insights, para me ajudar na tomada de decisão, para saber se eu aumento o meu investimento ou diminuo, para saber alguns insights de mix de produto, alguns insights de top performance, ou né, os que começaram a vender muito para eu poder aproveitar, os que já não estão vendendo tão bem, que eu tenho que rever aqui e botar uma promoção, me dar insights de promoção para eu aproveitar num período dado comemorativo, enfim. Tem mil coisas que a IA pode trazer se você conecta a boa base de conhecimento da sua empresa, seus SKUs, o contexto da sua empresa, o seu site, o seu blog, qualquer coisa do tipo, une isso a um conhecimento de geração de insight, de análise de dados para e-commerce, para tomar de decisão, e consegue ter esse agente de IA como um belíssimo assistente no seu dia a dia, em tudo que você for fazer como gestor do e-commerce. Beleza? Então é isso que você vai ter acesso. Te aguardo no workshop.